meus irmãos, companheiros de trabalho desta casa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvor também a Allan Kardec, que nos conduz neste caminho de luz. Nossas homenagens a Deolindo Amorim, fundador desta casa. Nosso abraço carinhoso a Jorge Andréa, nosso irmão, nosso mestre orientador de nossas vidas, que tanto tem contribuído para o trabalho que desenvolvemos todos em favor da saúde, em favor dos necessitados de orientação no campo do equilíbrio físico, espiritual, social, moral e mental. O agradecimento vai também para Deus, nosso Pai, principalmente, e a diretoria desta casa, que tão bem a conduz e que a qual agradecemos pelo convite generoso, embora a delustrada presença nossa, mas que eu estou cheio de boa vontade, de desejo de servir. E eu acho que isso vai compensar, porque depois de ouvir Natasha McKenna cantar com esse vozeirão e com essa harmonia, eu sinto pena de vocês terem que me aturar agora dando palestra. Quer dizer, vai ser um suplício. Mas como todo custo tem, todo benefício tem um custo, vocês vão pagar o preço agora, que foi, né? Mas já estamos recompensados, né? Vamos ter que concordar. O nosso tema é um tema que é um tema recorrente, é um tema da atualidade, porque nunca se viu falar tanto em educação e saúde. E se nós pensarmos bem, vamos ver que educação e saúde são um binômio de uma coisa só. Porque a doutrina espírita, que é o ensinamento, que é o conhecimento, que é a fonte de conhecimento, que vai nos lecionar, nos dando as bases da origem dos espíritos, da natureza desses espíritos e do destino desses espíritos, a origem, a natureza e o destino dos espíritos, ela vai nos levar a entender que é impossível ter educação sem saúde e ter saúde sem educação. É impossível. São duas vertentes das necessidades humanas que estão absolutamente, inextricavelmente unidas. É impossível. E agora, recentemente, de alguns anos para cá, nós que militamos no ramo das doenças imunes, autoimunes, alérgicas, vimos, a partir dos anos 60, o avanço que a ciência médica teve, fantástico, com medicações e recursos diagnósticos fabulosos, voltados para o tratamento de uma doença banal, mas extremamente recorrente no nosso meio, que é a asma brônquica. Para vocês terem uma ideia, a asma brônquica atinge aproximadamente 20 a 35% da população, sendo que 80% dos pacientes de asma brônquica iniciam sua crise de asma na infância, na primeira infância ou muito jovens. E o pior de tudo é que, além da morbidade da doença, a mortalidade, apesar do arsenal terapêutico ter crescido e as medidas diagnósticas terem avançado, a mortalidade mantenha-se firmemente em patamares assustadores. A tal ponto que nos anos 60, que foi o pico dos recursos novos que apareceram, houve um aumento de mortalidade, especialmente
nos países de primeiro mundo. E aí ficou-se numa incógnita, o que está acontecendo? Não se chegou a nenhuma conclusão, porque eram muitas opiniões e nenhuma conclusiva. Mas um fato é remarcável, um fato é da maior importância. A morbidade da doença e a mortalidade começou a cair e a se estabilizar. Para vocês terem uma ideia, a mortalidade por asma presumível, porque não se tem uma estatística precisa, é de 7.500 pessoas por ano, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E, apesar de que não se tem estatística, porque não se declara nos atestados de óbito a causa da morte, há a suposição de que sempre a asma estava incluída nesses casos. E como essa mortalidade aumentou, ela só se estabilizou a partir do momento que se constituíram os grupos de estudo, os grupos de cooperação dos pacientes, associados com os médicos, com os terapeutas, com os profissionais da saúde que se incumbiam de tratá-los. E foi a educação que modificou esse panorama. Então, o que vem a comprovar o que eu falei inicialmente, é impossível separar educação de saúde. E nós sabemos que a doutrina espírita, como muito bem declarava Leopoldo Machado, e secundado por seu cunhado Newton Gonçalves de Barros, saudosa memória, o espiritismo é obra de educação. E não fosse o codificador, um aluno de Pestalozzi, um pedagogo, um homem voltado para os processos de melhora da cognição, e se Kardec tivesse codificado a doutrina nos dias de hoje, ele estaria utilizando, como já utilizava naquela época, e está isso na doutrina espírita, isso não é novidade para nós, a ideia moderna de que a inteligência não é só cognitiva. As inteligências são múltiplas, como muito bem mostrou o Dr. Coleman nos seus livros, na sua obra. E então, esse processo de inteligência, porque o espírito encarnado, o homem, é o ser inteligente do universo. O princípio inteligente evolui e chega ao reino do homem. Eu não gosto de usar a palavra hominal, mas o reino dos homens, para não dizer que nós somos animais, embora muitas das vezes não façamos muita diferença, porque soltamos algumas, em vez de nos amarmos, nós costumamos nos amassar, né? Jesus disse, amai-vos uns aos outros, e a gente entendeu diferente. É preciso que nós nos amemos, e nós, em vez de nos amarmos, nos amassamos, nos batemos, nos perseguimos, nos maltratamos. Na realidade, esse conhecimento esses tópicos que eu vou tocar aqui, eles serão desdobrados no curso para o qual estou convidado nesta casa, a partir do dia 29, se não me falha a memória. Então, eu vou mostrar apenas alguns tópicos dos quais nós vamos falar. E eu nessa introdução, eu queria ainda dizer para vocês que a aproximação da espiritualidade com a saúde, com a doença, com a busca da saúde, é um fato inegável. E hoje no mundo, mesmo países onde o materialismo impera, nós vamos ver que está se buscando essa vertente, porque se descobriu que a espiritualização do homem, ou a espiritualidade do homem, quando bem atendida, ela melhora a saúde. E é isso que nós vamos discutir, e eu vou mostrar para vocês um protocolo que nós estamos começando a empregar, baseado em Emmanuel, conforme a lição 51 do livro Pão Nosso,
que vocês vão ver que como é que as coisas estão mudando. E o César Reis já teve a oportunidade aqui de falar, os tempos são terríveis, mas a luz no fim do túnel começa a se acender. Começamos a ver já a aurora chegando, quer dizer, é como se tivesse uma grande noite, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, a grande noite, mas já estamos na madrugada. E a aurora não se demorará a aparecer. Então, nós vamos ver que a nossa Terra, que está aí por trás desse texto, mostrando o grande magneto no qual ela se constitui, ela é um grande magneto que atende às necessidades da captação do magnetismo das ondas eletromagnéticas no qual está imerso todo o universo. O universo é uma reunião de vórtices de energias eletromagnéticas. E é através da captação dessas ondas que nós mantemos a vida na Terra e em outros locais, provavelmente. No homem, essa energia vem numa transformação do fluido cósmico universal, que se transforma em fluido vital e, penetrando pelo chakra coronário, se distribui pelos centros de força, pelos grandes centros de força, se espalhando pelos meridianos e comunicando as estruturas física, psíquica, espiritual e perispiritual. E nessa busca por esse conhecimento que a ciência está buscando, embora ainda como se estivesse dentro de um labirinto no qual não encontra saída e às vezes retornando ao mesmo ponto de partida, mas sempre avançando, esse companheiro, o Dr. Herbert Benson, pesquisador e fundador, presidente do Instituto Mente e Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, há mais de 3 décadas, 30 anos, realiza estudos em laboratórios e vem comprovando que aquietar a mente é um hábito poderoso na prevenção e no combate de problemas como insônia, tensão pré-menstrual, infertilidade, hipertensão e uma série de outros problemas que vão sendo acalmados pelo uso da meditação. Isso é teste de laboratório. Isso não é o budista que diz que medita, não é o yogi, não é o espírita que está dizendo. Isso são pesquisas que estão sendo feitas em entidades como a Universidade de Harvard. Quer dizer, nós não estamos aqui a inventar isso. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, eu fiz uma palestra aqui, e eu tinha chegado da Itália, do Congresso de Saúde Mundial, Saúde Pulmonar, Congresso Mundial de Saúde Pulmonar, em Florença. E eu tinha observado que não tinha quase nenhuma novidade. Apenas 10 trabalhos, vindos de várias partes do mundo, mostravam que associar espiritualidade com o tratamento médico melhorava muito o resultado do tratamento. E eu falei isso aqui, e o professor César Reis, na sua maneira brincalhona, disse assim: ô Pio, isso aí não é história de espírita, não. Ele não deve lembrar mais. Isso aí estava estranho, mas os caras foram levados para o Congresso Médico. Isso foi no ano 2000, tem 14 anos isso, né? Eu falei assim, pois é, mas é o que tinha de interessante lá. E aí eu tenho os trabalhos lá, posso te trazer. Mas ele estava só brincando comigo. E eu tinha acabado, e quem observou isso não fui eu. Eu estava conversando com um colega da Bahia, né? Baianos sempre, eles conhecem as coisas, né? Eu falei assim, você viu alguma novidade nesse congresso? Eu não vi nada. Eu falei, não, tem 10 trabalhos aí associando espiritualidade com tratamento médico. Eu falei assim, eu não vi isso, assim, porque eram 3.000 trabalhos no congresso, não dá para ver tudo. E aí ele me chamou a atenção, e aí eu fui ver e confirmei, e aí consegui ainda ver a apresentação de 3, porque
4 já tinham sido e 3 eram em horários que não dava para eu assistir. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Então, isso são os primórdios dessa aurora nova, dessa união, desse viés, desse paradigma que tem que ser trocado. O paradigma mente-corpo tem que ser admitido pela medicina, sem o que nós ficaremos sem condições de avançar. Este é o modelo criado pelo nosso codificador. Porque antes do codificador, antes da codificação espírita, a ideia é que se tinha uma alma. E eu hoje, quando chego assim, pois é, nós temos que cuidar da nossa alma. Eu falo assim, meu amigo, ninguém tem alma. Ninguém tem essa coisa, alma. Você é a alma. Você para com esse negócio de que tem uma alma. A sua alma é que tem um corpo emprestado por um tempo provisório. Então, é preciso mudar o discurso. Esse é a relação espírito, perispírito e corpo. Conceito do homem trino, que segundo a doutrina espírita. Porque a partir de Kardec, passamos a ter uma consideração de que somos o espírito. O elemento que quer, que tem vontade, que age, que é imortal, que é duradouro, que permanece, cujo espírito tem um corpo de energia, também perecível, modificável, mas também durável, e que obtém por um tempo pequeno, 50, 60, 70, 100, 150 para o Dr. Jorge Andréa, preferência, né? Tempo de corpo físico. Então, essa é a condição que precisamos incutir em nossas mentes para podermos começar a bem trabalhar a saúde. Na realidade, como está ali demonstrado, vocês vão ver, o espírito troca a energia com o perispírito e troca com o corpo através do perispírito. E o corpo também retirando do meio ambiente, né? A alimentação, a própria respiração, vai trocar essa energia com o espírito. E são fluxos de energia que circulam, que vão e que vêm, e que vão à medida que você pensa e pensa elevadamente, essa energia vai se purificando e vai se transformando de uma energia que não tem um caráter definido, numa energia que vai sendo purificada e vai se tornar medicamento e alimento. Quem quiser ter uma noção muito boa disso, leia o capítulo 3 do livro de André Luiz, o primeiro livro, Nosso Lar, que fala da alimentação. E eles se alimentavam através da respiração, e eram indivíduos já desencarnados, mas ainda com o corpo denso, necessitado das energias do planeta. E todo mundo que estava lá, eu faço sempre uma brincadeira, acostumado a comer feijoada, né, dobradinha e outras quejandas mais, eles chegaram no plano espiritual e essa alimentação aqui não está boa. E houve uma verdadeira revolta que André Luiz descreve, porque não foi na época dele, foi antes isso. E aí os guias espirituais de mais alto vieram para ensinar as criaturas ali, viventes, a respirar e a obter a energia através do ar, como ensinam os orientais, que falam no prana, nessa substância que é nada mais, nada menos, provavelmente, do que o fluido vital, que é uma transformação do fluido universal, que segundo André Luiz é o hálito do próprio Criador. Este é um modelo, não é, criado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, em que ele mostra uma cúpula, que seria a zona espiritual. Há um modelo muito bonito também do Dr. Jorge Andréa, que eu gosto muito, daquele livro Energias da Alma, Energias Sexuais da Alma. Eu gosto muito daquele desenho, eu já usei aqui aquele desenho várias vezes. Modelo do Espírito do Dr. Jorge Andréa. Já apresentei aqui. Então nós temos aqui a cúpula, que é a zona do espiritual,
o corpo astral, que é parte do perispírito, mas ligado mais ao espírito, a zona mais, é aquele corpo, né? É o corpo astral, que é o corpo mais próximo do corpo físico. Ali no meio está o corpo físico e aqui o corpo vital. Ainda temos o corpo mental, que não está representado aí, que foi aquele com que André Luiz viajou, depois das 36 horas de trabalhar lá nas câmaras de retificação, ele foi visitar sua mãe num plano mais alto. E aí eu perguntei uma vez num curso que eu estava dando, eu falei assim, com que corpo André Luiz foi? Porque ele estava desencarnado, e ficou dormindo lá, ele foi descansar, concitaram ele a descansar depois das 36 horas de tarefas ingentes ali naquelas câmaras de retificação, mandaram que ele fosse dormir, e ele vai dormir. E aí se desdobra. Mas com que corpo ele foi? Não é? É uma pergunta para a gente estudar, não vamos falar disso hoje. Depois nós falaremos disso. Então, nós temos aqui embaixo a zona anímico-perispirítica da personalidade, não é? E do lado do corpo vital, nós temos aquilo que nós chamamos, que a ciência chama de modelo organizador biológico, que em última análise é todo o perispírito, é toda a estrutura, que é o molde. Há uma descrição também de André Luiz fantástica, no livro Os Mensageiros, no capítulo 41, em que ele relata o desencarne de um companheiro, e que ele teve a visão desdobrada, e ele começa a ver os moldes das células sendo deixados a parte energética, pelo corpo, pelo espírito. E ele ainda diz assim, mas ele está desencarnando, e o guia espiritual diz assim, não, ele está sendo expulso do corpo, porque ele tratou tão mal o corpo, que as células corporais estão expulsando o espírito do corpo. E aí ele começa a ver os moldes das células direitinho e dá uma descrição fantástica. Procurem ler capítulo 41, livro Os Mensageiros, fantástico. Essa é uma complementação do trabalho do Dr. Hernani, mostrando que a organização, a estrutura do espírito representa essa é uma cebola, né? É uma coisa como se fosse uma cebola. Cada camada dessa cebola representa uma encarnação do espírito, portanto uma personalidade. É uma metáfora, na metáfora das camadas em cebola. De cada parte dessa é uma reencarnação. Nós vamos ver melhor isso adiante. Aqui, ó. Então nós vamos ver o contínuo da vida. Porque sem o contínuo da vida, nós não teremos condição de fazer uma boa medicina. A boa medicina só se fará se nós tivermos a ideia do contínuo da vida. Porque na realidade a vida é uma só, com várias existências. A gente sai da vida e continua na vida. Volta para a vida encarnada, depois sai dessa vida encarnada e volta para a vida espiritual. Mas continuamos na vida. A vida é um contínuo. E sem considerar esse contínuo, é impossível tratar as doenças adequadamente. Porque a maioria, e a grande maioria, talvez a totalidade das doenças, estejam localizadas no espírito e não no corpo. E o perispírito é apenas um efetor, é um ponto de ligação. E ele, coitado, não tem nenhuma culpa, porque eles fazem assim, a culpa é do meu perispírito. Né? Ninguém tem culpa, nós temos responsabilidade. Então, ali aquela moça, na primeira, lá em cima, né? Seria, nos dias de hoje, uma secretária executiva da camada mais externa da cebola. Aqui na camada interna, logo a seguir, nós teríamos um operário da época da Revolução Industrial, que é o mesmo espírito. Desencarnou, reencarnou como uma moça. Agora ela é uma secretária executiva. Mas, indo para trás, né, estamos voltando no tempo, nós temos adiante esse mesmo cidadão, mais para dentro aqui das camadas, um indivíduo qualquer que estivesse lá no tempo do Cristo, mais para trás. Mais adiante, recuando ainda, encontrarmos esse cidadão na camada mais aprofundando cada vez mais, nós teríamos um remador do Nilo, lá na época do Egito. E
indo mais adiante ainda, encontraríamos essa mesma criatura lá fazendo parte de uma tribo de indivíduos da época da Idade da Pedra. Então, isso é uma ideia da reencarnação, do contínuo da vida. Então, cada experiência dessa leva consigo o aprendizado, leva consigo as estruturas aprendidas, aquelas coisas que foram, se harmonizaram, e aquelas que se desarmonizaram, que vão produzir, talvez, doença. Na realidade, eu gosto sempre de dizer que a doença não vem para nos matar, nem para nos fazer sofrer. A doença vem com qualquer dor, vem para nos dar um caminho, para nos ensinar, para nos ministrar, dizer assim, você corrija o rumo, meu filho. Você está no rumo inadequado na sua vida. Se a gente não ouve e briga com aquilo, aí vira sofrimento. É igual a história da criança. A criança vai para a escola todo dia. Coitada, larga a televisão. É uma dor. Mas ela está fazendo a sua cultura, está crescendo. Mas se ela não passa de ano, e repete, aí virou sofrimento. A escola é uma bênção. A vida na Terra é uma bênção. A Terra é uma abençoada escola. Mas se a gente fica repetindo a mesma lição interminavelmente, aí é sofrimento. E quem faz isso? A rebeldia. A não aceitação da dor. Então é preciso que nós compreendamos isso para podermos almejar pelo encontro da saúde. O que é doença? A Organização Mundial de Saúde vai definir doença a partir de 1948, né? Porque depois da guerra as doenças se multiplicaram. Porque vocês imaginam a Europa devastada, famílias que perderam seu chefe de família, aqui mesmo os nossos pracinhas que foram para a guerra, e as famílias ficaram aqui sozinhas. Há histórias incríveis da época da guerra, coisas dolorosas, né? Coisas maravilhosas também, atos assim de heroísmo, de caridade até. Nossos aviadores da Força Aérea Brasileira têm histórias fantásticas, tem até um filme da FAB, o Jorge André deve conhecer, que é aquele Senta Pua, é o nome do filme, que é maravilhoso. Tem histórias incríveis dos pracinhas distribuindo a sua própria ração com os italianos famintos, desesperados. Você imagine quantas doenças começaram ali. E, infelizmente, devido às grandes e dolorosas situações da guerra, a medicina avançou muito, né? Porque não havia solução para uma série de problemas que foram encontrados com a guerra. Então, a Organização Mundial de Saúde vai dizer que a saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial. Eles já incluíram o espiritual, retiraram, mas vão recolocar, porque estão em estudo, estão esperando resultados de algumas pesquisas para encaixar de novo o espiritual. Nós podemos, se quiser, dizer que a saúde é um estado de bem-estar biopsicossocial e espiritual. Né? Portanto, para a Organização Mundial de Saúde, saúde não é ausência de doença. Você pode ter uma pessoa que tem doenças catalogadas no Código Internacional de Doença e que não é doente. E tem outro que não tem nenhuma doença catalogada e vive, né, sofrendo, doente, com uma série de doenças. Então, a ideia de saúde e doença mudou de 1948 para cá, em virtude dessa definição da OMS. Psíquico já é o espiritual, de certa forma. Mas eles para a ciência, psíquico é a parte mental que eles acham que está ligada só ao cérebro. Não é. É o caso da. Eu uma vez estava dando uma palestra para um grupo de psicólogos. E aí falei assim: vocês acreditam na alma? Tinha uns 50 moças e rapazes, um levantou o braço só. Ué, não, mas vocês tratam de quê? Da psique? Nós tratamos da psique. Mas de psique o que é? Psique é tradução de alma. Não, mas isso é outra coisa e tal.
Eu não entendi. Vocês depois, quando acabar a aula, vocês vão me explicar como é que esse psique não é alma, não é alma, como é que é isso? Porque essa é a ótica da nossa ciência tradicional. Então eles chamam de psique, essa coisa mal definida, que eles não sabem bem dizer o que é. Não, então, a partir da definição de saúde, nós concluímos que doença é um mal-estar. Se a saúde é um bem-estar, a doença é um mal-estar, que pode ter desdobramentos sociais, econômicos, físicos, cognitivos, emocionais e, naturalmente, com mais, acima de tudo, espirituais. Novas doenças surgem todos os dias, doenças milenares reaparecem. Doenças, eu via falar em dengue há muitos anos atrás, nunca ouvi falar. Dengue era uma coisa que tinha na África. De repente apareceu dengue aqui, virou uma febre, dengue, todo mundo tem dengue. O Divaldo Franco contou que ele teve uma febre na Suíça, e aí o diagnóstico, dengue. E disse assim, estou importante, sou a única pessoa na Europa que tem dengue. Então, tudo isso acontece quando a medicina já conta com recursos imensos, tomografia computadorizada, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância magnética, tem uma série de recursos, ultrassom de alta energia. É uma coisa impressionante a parafernália, a tal ponto que se desenvolveu uma especialidades paralelas à medicina, como a biomedicina, a engenharia biomédica, uma porção de outras profissões e especialidades para poder dar aporte para essa evolução tecnológica que a medicina avançou. Mas olha que coisa incrível, esses meios de diagnóstico avançadíssimos, né? E as doenças continuam crescendo, continuam aumentando, doenças já estavam desaparecidas, tuberculose, voltou a tuberculose. Gente, tem um especialista em tuberculose aqui na sala, ele vive às voltas com a tuberculose. Eu tinha um professor da época antiga, da fisiologia, né, a Luísa de Paula, que ele dizia assim, meu filho, nunca vai acabar a tuberculose, porque o bacilo de Koch também é filho de Deus e ele quer viver. Esse homem era um homem inteligente, um homem sábio, um homem com uma cultura vastíssima. Ele foi presidente do MAN, do Museu de Arte Moderna. Ele era uma pessoa incrível, professor Luiz. Então, por que isso acontece, gente? Quem pergunta isso é o Alírio Cerqueira Filho, que em 2011 publicou um livro muito interessante, Saúde das Emoções. Vocês leiam esse livro, é interessantíssimo esse livro. Nós vamos tentar encontrar essa resposta, não hoje, mas durante o curso aqui vocês vão encontrar essa resposta. Hoje eu resolvi fazer uma avant-première, né? E depois da Natasha cantar aquilo, tem que falar francês também um pouco. Avant-première, né? Do meu curso, para vocês virem aqui ver as coisas que eu vou mostrar. Vou mostrar coisas interessantes. Bom, a ideia de espírito ainda está ausente da academia e nos remete à visão reducionista da atualidade, embora está havendo avanços, já falamos dos avanços. Vamos falar deles ainda. Mas o espírito, gente, é a base de tudo. Se nós ficarmos no plano físico, só no plano físico, nós vamos ver que falta muito a conhecer. A gente é capaz de saber, hoje não tem carro com carburador mais, né? Tudo com injeção eletrônica. Mas se fosse no passado, perguntava para alguém que tem um carro, você sabe mexer no carburador? Como é que funciona? Ele sabia. Como é que é a biela? Não era a rebimbela da parafuseta, não. Rebimbela da parafuseta é uma peça que não existe, é um truque do mecânico não muito correto para poder dizer que quebrou uma coisa que não tem conserto e que vai custar caro, né? Mas o que é a biela? A gente sabia. Mas se perguntar como é que funciona o coração, aliás, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, olha só. Eu estava dando aula para um grupo de médicos e perguntei para eles, vocês sabem como é que o coração bate? Por que o coração bate? E aí me deram explicações, que era o sistema nervoso, que era isso, que tinha um marca-passo, que acionava o coração, tudo certo, é isso. Mas como é que esse marca-passo funciona? Ninguém sabia dizer, médicos não sabiam dizer. Que era uma redução da membrana, a membrana semipermeável, reduz a permeabilidade ao sódio.
E aí o sódio entra e despolariza e faz o marca-passo funcionar. Não sabiam isso. Quer dizer, não quero que ninguém saiba isso aqui, tá? Aqui ninguém... Mas a gente tem que conhecer um pouco do nosso corpo. Não saber nada do corpo, né? Você pensar que você tem a rebimbela da parafuseta no seu joelho, não pode. A gente tem que ter algum conhecimento sobre a fisiologia, sobre a anatomia do nosso corpo. E se puder, um pouco de fisiologia, anatomia do perispírito, um pouco de fisiologia, um pouco de anatomia do próprio sistema espiritual, que já é mais difícil um pouco, mas dá para a gente ter algumas indicações. É preciso aprender essas coisas, senão a gente não... o médico vai melhorando o conhecimento dele à medida que o cliente sabe mais e pressiona ele. Por isso que muito médico hoje tem medo de um outro colega dele, chamado Dr. Google, que o cliente vai lá, lê a doença e vai lá no médico cobrar. E ele não leu o Google, não está sabendo, ele fica com medo. Quer dizer, nós precisamos aperfeiçoar, lembrar do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Quando o Espírito de verdade disse instruí-vos, ele não disse que era para aprender só a codificação, ou só isso. É para saber de tudo um pouco. Avançar o conhecimento. Porque só assim nós vamos nos desenvolver espiritualmente. É preciso, como disse Paulo de Tarso, desenvolver as duas asas. A asa do amor, a asa da bondade, a asa da caridade e a asa do conhecimento, a asa da ciência. Com uma asa só, nem Ícaro, que chegou perto do sol, segundo a fábula, nem chegar perto do sol. A gente vai cair na primeira esquina. Tropeça no primeiro buraquinho que tiver. Tem que ter as duas asas. A lição 51 do livro Pão Nosso, Emmanuel nos diz que os nossos órgãos são inteligentes e educáveis. E ele manda pregar o reino de Deus aos nossos órgãos. E eu, quando li isso, fiquei assustado. Falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo que eu não estou pregando o reino de Deus aos meus órgãos? E aí comecei a pensar como fazer isso. Só tem um jeito, é você se transformar. Porque a sua mente espraia por todo o seu corpo, em todas as estruturas, e vai pregar o reino de Deus não através das palavras, mas através da pessoa, não daquilo que você faz também, nem daquilo que você fala, nem daquilo que você constrói, daquilo que você faz, mas especialmente daquela pessoa na qual você se transforma cotidianamente. Porque Kardec nos ensina que reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz pela sua transformação moral, pela sua modificação, pelo avanço que provoca para estar cada dia melhor no dia posterior ao dia anterior. Então, essa que é a busca, e essa busca passa pelo conhecimento científico na medida daquilo que nos cabe, que é possível atingir. Em 2012, aliás, houve um encontro que foi feito online, com conversa online, sobre medicina e espiritualidade, um novo diálogo na cidade de Praga, com especialistas do mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de participar, não pude participar integralmente porque estava sem tempo, mas foi o dia inteiro e tem coisas que eu consegui recolher desse encontro fantástico. Quer dizer, você veja que a ciência está começando a se mexer, a buscar isso. Esse livro todo mundo já conhece, que é a Biologia da Crença, do professor Bruce Lipton, que é um livro fantástico, que vai nos remeter a ver que nós precisamos mudar a nossa lente, mudar as nossas crenças, mudar a nossa maneira de ver o mundo. E lembrando ainda de Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, na página que ele diz, contempla mais longe, porque cada um vê o mundo do jeito que está dentro de si. O mundo, se a gente acha que a gente está convulsionado dentro, o mundo inteiro se convulsionará em torno de nós e vai nos fazer sofrer, né? Então, lembremos de Estevão, primeiro mártir do cristianismo, quando Saulo, não era Paulo, ele diz assim, o Sinédrio tem o poder de fazê-lo mudar a sua vertente de ideias sobre esse nazareno, esse carpinteiro. E ele diz assim, Estevão, Senhor, o Sinédrio
tem o poder de me fazer sofrer, mas não tem o poder de mudar a minha crença, de mudar a minha estrutura. Eu estarei fiel ao Cristo para sempre. Então, são as lições. Onde está escrito isso? Lá no livro Paulo de Estevão. Leiam e vejam o que está escrito lá. Estudos comparativos de grupos religiosos e não religiosos constataram que quem é mais religioso é mais saudável, independentemente do tipo de alimentação, se faz ginástica ou não faz. Isso também depende da religião que a pessoa professa. Não tem interesse isso. Por exemplo, quem ora todos os dias e acredita em sua crença produz efeitos benéficos para o organismo. Aumenta os neuropeptídeos saudáveis, endorfinas, aumenta a IgE secretora, IgA secretora, a SIGA, que é um anticorpo que protege as mucosas, aumenta a IgM, que é a imunoglobulina M, que melhora a resposta contra bactérias, contra vírus, aumenta neurocininas e outras cininas que têm efeito sobre vírus e sobre outros elementos que são parasitos. É fantástico. E tem um detalhe: o câncer é produzido todo dia no nosso corpo. Todo dia temos câncer desde que nascemos. E porque o que é o câncer no sentido geral, como eu estou colocando aqui? É uma célula que se rebelou e diz assim: eu não vou morrer. E começa a se reproduzir anormalmente. Começa a ter 2 núcleos, 3 núcleos, começa a ter um citoplasma todo alterado e vira um tumor, se não for rapidamente impedida de crescer. Existe uma célula do sistema imune chamada célula K, que é a célula matadora, por isso ela chama-se K, célula killer. A célula killer vai lá e pum, mata aquela célula rebelde. Mas se o sistema imune estiver lesado, estiver comprometido, estiver bobo, como eu costumo dizer, está meio bobão assim, não sabe o que fazer, a célula K não enxerga aquilo, porque tem uma célula chamada linfócito que vai ciscando e descobre e avisa para a célula K para ir lá. Ele também está meio dormindo e tal, e aí aquela célula escapa, e aí lá vai o tumor. Então a pessoa que ora, que modifica a sua vida, que altera o seu padrão, ela vai encontrar a melhora, vai encontrar uma resposta muito importante, que é o relaxamento que causa no organismo, porque a fé nos relaxa, nos acalma, nos tranquiliza, nos remete a estarmos na mão do Criador. Então, pode ser meditação, pode ser orando o terço para os católicos, pode ser yoga, pode ser qualquer tipo de atividade em que você faça vibrar as células do corpo energético, do corpo de energia. Nós vamos ver nas próximas aulas isso com mais detalhe. Isso aqui é só para mostrar que é um trabalho, está em inglês inclusive aqui, né, mostrando que o estudo sistemático das religiões pode dar conta de setores médicos, pode dar conta de levar o indivíduo, através de uma documentação, né, numa proporção de pacientes que depende das suas crenças religiosas e das práticas nas quais eles vão remeter os seus problemas de saúde. Então, há um trabalho, quem quiser pode pedir para esse serviço aqui, que tem aqui um e-mail, depois se vocês quiserem, vocês copiam isso, né, para pedir esse trabalho que é de 2004, mas que ainda está ainda atual e é publicado nessa Associação Médica do Sul dos Estados Unidos, mostrando que esse trabalho foi um dos primeiros lugares que desenvolveu algum trabalho realmente dentro da universidade, um trabalho com uma certa sistematização. É um trabalho sistemático, né? Joana de Ângeles vai nos dizer que o pensamento tem uma ação importantíssima nas doenças. Quando ela diz que sementeira de ódio, ciúmes, inveja, ira e outros anestésicos do espírito produzem vírus. O Dr. Bezerra disse isso numa mensagem psicofônica
por Bisvaldo Pereira Franco, quando estava aquele H1N1, ele disse isso com todas as letras, que os pensamentos conturbados das criaturas estavam reforçando o vírus, porque esse H1N1, daquela gripe que matou um monte de gente jovem, é o mesmo vírus H1N1 que já existia antes na vacina da influenza, e que há vacina já para ele, mas a vacina não estava controlando, porque ele se reforçou com os pensamentos conturbados, e aí ativou-se, e aí não tinha tratamento, e começou a matar a gente. Então ela vai dizer isso, né? Produzindo vírus, embriões psíquicos que atacam o próprio como o organismo daquele que, desprevenido, inspirou a produção dessas ondas devastadoras que a mente cria e direciona conforme a sua estrutura moral. Ao mesmo tempo, ideoplastias, ideias repetitivas, criações mentais, ideoplastias sustentadas pelo pensamento fixo e ideias perturbadoras e agressivas, contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando e trabalhando para matar-lhe as defesas e os fatores imunológicos. Vai embora a célula K, vai embora a imunoglobulina A, vai embora todo aquele sistema, os neuropeptídeos, e o indivíduo sucumbe. 75% das escolas de medicina nos Estados Unidos incluíram no currículo de formação a cadeira de medicina e espiritualidade, conforme informa a doutora Marlene Nobre numa palestra que ela deu sobre esse assunto. Da mesma forma, em Maryland, nos Estados Unidos, a Universidade de Maryland publicou um artigo, vários artigos, mas esse aqui eu peguei um trecho, eu copiei em inglês, inclusive, para dar sustentação para o que eu estou dizendo, porque não vamos nos preocupar com o texto, mas vai mostrar que as pessoas diminuem a sua taxa de internação, o uso de antibióticos, o uso de medicação, e se recuperam muito mais rápido quando elas têm apoio da espiritualidade, quando elas associam a espiritualidade com o tratamento médico. Estudos realizados nos Estados Unidos, então, mostram que as pessoas que apresentam algum tipo de espiritualidade têm melhor saúde, vivem mais e vivem melhor. Na realidade, o que importa não é quanto o indivíduo vive, é a qualidade de vida com que vive. Lá no nosso projeto, nós criamos um protocolo em que nós estamos além da medicação para um grupo de pacientes, estamos mandando o doente conversar com a doença. Quando eu falei isso a primeira vez, assim, mas que maluquice conversar com a doença. Aí eu falei assim, mas o Chico Xavier faz isso. E a Joana de Anjos aconselhou certa vez o Divaldo Franco a fazer também. E tem uma pessoa que está aqui na plateia, que tinha uma dor no calcanhar, e conversou com o calcanhar dele lá no aterro, e falou assim, olha lá, que você vai deixar na mão aí, eu tenho que caminhar. E o calcanhar parou de doer. Ele já tinha tomado um monte de antitérmico, anti-inflamatório, e não tinha melhorado. Né? Essa pessoa está aqui, não vou dizer quem é, uma pessoa conhecida minha, mas vocês não sabem quem é, tudo bem. Mas isso funciona. Conversar com a doença, com a dor, funciona. Então nós estamos fazendo um grupo de pessoas que conversam, e outros que tomam só remédio. Esses que conversam também tomam remédio. E nós começamos já a tabular os dados e a usar a estatística para ver se dá certo ou não. Então, uma receita para vocês, para a gente terminar. 20 minutos de meditação, 2 vezes por dia. Pode promover a harmonia interna, reduzir a utilização de medicamento, como, por exemplo, para tratar a hipertensão arterial. Você tem gente que toma tanto remédio para hipertensão arterial que fica com outros problemas, né? Aumenta o colesterol, às vezes afeta a glicose, tira a libido, né? Dá uma flacidez muscular, dá uma série de alterações à medicação para a hipertensão muito, muito grande. E há um estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira mostrando que eu vou mostrar depois, que o Sérgio Felipe mostra que quando você tem uma pressão arterial que não controla com medicamento, você dá medicamento, ela baixa demais. Você tira o medicamento, ela sobe demais. Você reduz o medicamento, ela fica oscilante também, ou baixa muito ou sobe muito. Isso é influência externa. Isso tem influência espiritual. Pode ser mediunidade, quer dizer, é a doença, mas a mediunidade está influindo. É preciso cuidar da parte espiritual.
Mulheres que têm calores na menopausa excessivo, formam cistos, nódulos, também podem ser tratadas através do passe magnético. Não é recebendo passe não, dando passe. Porque é um excesso de energia genésica que se acumula e que sobe, vem para a cabeça, sai da região genital e vai para o resto do corpo e dá uma alteração tremenda. E o Sérgio, eu estou fazendo o curso dele agora, esse ano todo. Hoje seria dia de uma aula lá, eu cancelei para vir dar a palestra aqui. Mas eu estou vendo lá os resultados já dele, estou tendo acesso ao resultado. E isso é uma coisa fantástica, como as pessoas melhoram. Então, a saúde do homem, meus irmãos, vai depender fundamentalmente da transformação moral. Sem isso, não há chance. E o médico, aquele que trata, o terapeuta, também tem que embarcar nessa produção de buscar a perfeição moral. Porque se o sujeito pode ser um excelente especialista, mas se ele não for uma pessoa saudável moralmente, ele tem grande chance de falhar. Muito obrigado e até dia 29 de março, quando começamos o curso.